Hey, Shalom. 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 You sleeping? No, sir. How's your brother? He's good. He and my You guys nephew getting went to the along? gym. Huh? Him and my nephew went to the gym right now. Oh, you guys getting along? Yeah. Pretty good. Pretty cool. Tove. Anywho, beast. We got about 6 minutes, so All right. are you up for it? Yeah. Of course. Okay. You don't want to quit? No, sir. I quit. No, you don't. Oh, we're on live. Oh, I better be careful. I'm sorry, people. I don't feel like quitting. That was just a senior moment. Anyway, I'll bring you back in 4 minutes. Yes, sir. Okay. There you are.
Shalom, Ora- everybody. Shalom a todos. Pray that you're doing well. Oramos para que vocês estejam bem. Another shooting in the United States to celebrate the 4th of July. Ou se vocês estejam atirando nos Estados Unidos para celebrar o 4 de julho. Another mass shooting. This country, it's a plague that nobody wants to do anything about. Nesse país existe uma praga que ninguém quer fazer nada a respeito. And the profile is always the same. E o perfil é sempre o mesmo. White male, Homem 17 branco, to 22 years old, living with mommy. um homem branco dos 17 aos 22 anos de idade, vivendo com a mãe. You ever notice these mass shooters are not black? Já perceberam que esses atiradores em massa nunca são negros? Very rarely Latino. Muito raramente eles são latinos. So this is the way we live in this country. We have 300 million Americans and about 500 to 600 million weapons that are known, registered. Então é assim que a gente vive nesse país. A gente tem 300 milhões de americanos, mais ou menos 5 ou 6 milhões de armas que nós sabemos. But if we include those weapons that are not registered, Mas se nós incluirmos as armas que não são registradas, we probably have 4 or 5 firearms for every citizen of this country. talvez nós tenhamos de 4 a 5 armas para cada cidadão desse país. So, don't listen to what people are telling you about gun safety and Second Amendment. That's all garbage. Então não fica escutando o que as pessoas falam sobre a segurança das armas e a emenda. Isso é tudo lixo. Even gun owners, 75% of gun owners realize that you can't have 19, 20-year-olds getting assault weapons easier than you can a pack of Marlboro cigarettes. E 75% das pessoas que têm registro de armas entendem que é impossível ter um rapaz de 19 ou 20 anos com uma arma, ou ter essa facilidade de pegar uma arma de forma mais fácil do que um pacote de cigarro Marlboro. So if the liberal media are liars, the gun lobby is 10 times the liars that the liberal media is. Então, se a mídia liberal é mentirosa, a mídia liberal armamentista é 10 vezes mais mentirosa. So don't listen to those of you who have access to U.S. news channels. Então, não escutem a todos esses tipos de notícias, para vocês que têm acesso a essas notícias americanas. We don't want to do anything about it. This is a gun culture. Nós não queremos fazer nada a respeito. Isso é uma It's cultura armamentista. It's not about deer hunting or shooting cows. Isso não se trata de caçada de cervos ou atirar em vaca. You don't need a military assault rifle Você não precisa de um rifle de assalto militar that is used to fire on tanks and aircraft missiles. que é usado para atirar em tanques ou que tem munição antiaérea. To practice your Second Amendment rights and go hunting and have the right to protect your home. Para praticar os seus direitos da segunda emenda ou proteger a sua casa ou caçar. So we love to complain here in America about the terrible mass shootings. You realize been over 360 mass shootings this year in the United States, and we're only in July. 360 mass shootings, and that doesn't even include the weekly shootings in Chicago and Detroit. We're not even talking about that. We're talking about mass events where 5 or more people are killed. Isso aqui, esses atiramentos ou esses tiroteios em massa estão acontecendo diariamente praticamente nos Estados Unidos. Vocês já perceberam que a gente teve mais de 360 tiroteios em massa aqui nos Estados Unidos? Isso sem contar os tiroteios diários que nós temos em Chicago e em Detroit. A gente não está falando dessa parte das favelas, por exemplo. Nós estamos falando só desses tiroteios em massa que acontecem nas cidades maiores. Mas isso tá embutido na cultura americana, esse tipo de tiroteio em massa onde tem muitas pessoas mortas o tempo todo. So today we celebrate the Independence Day. Então hoje nós celebramos o Dia da Independência. With barbecues and hot dogs and the things that we do best, which is kill people.
That's what we do best. And so, what else would you expect to happen on the 4th of July? Do you expect anything else to happen? Another mass shooting in Highland Park, Illinois. And it's not about Second Amendment. It's not about gun safety. We all believe in gun ownership. I'm a gun owner. But I do not approve of 19, 20-year-olds, 22-year-olds having access to weapons that are designed for military conflict, and they can get those things easier than they can alcohol and a pack of cigarettes. Something is screwed up with this country, seriously wrong in this country, seriously. And we don't want to do anything about it because we enjoy the killing. We enjoy the killing. We enjoy the news. We enjoy all the mass hysteria every time a shooting. This has nothing to do with liberals and it has nothing to do with Joe Biden. It has to do with the inherent bloodlust of this country, the inherent, inbred, embedded bloodlust in this country. Então hoje nós celebramos o 4 de julho, dia da independência americana, com churrascos, com cachorro-quente e também com a coisa que nós sabemos fazer melhor, que é matar pessoas, com um desses tiroteios que aconteceu em massa em Highland Park, no estado de Illinois. Então, isso é impossível tirar isso da cultura americana, porque isso não tem nada a ver com a segunda emenda, isso não tem nada a ver com liberais, isso tem nada a ver com o Joe Biden, isso tem a ver com essa sede de sangue que o povo americano tem, e é impossível fazer alguma coisa a respeito, eu acredito que não vão fazer nada a respeito, mas é óbvio que é impossível ter jovens de 19, 20 anos com armas militares, que são feitas para conflitos militares, e eles conseguem essas armas de forma mais fácil do que eles conseguem álcool ou pacotes de cigarro, por exemplo. Algo precisa ser feito, mas provavelmente algo não vai ser feito porque o povo americano gosta dessa cultura da matança, dessa sede de sangue. Eles precisam disso, isso está dentro da cultura. Tem algo muito errado com esse país. So you have two sides to this issue. Então você tem dois lados desse problema. Those who want to do away with guns and those who want to sell and produce more guns because that's how they make money, the gun manufacturers. The more killings, every time there's a mass shooting in the United States, the sales of guns goes up about 500%. Why? Because Enrique wants to get one to protect his family. The next guy wants to get one, and it's a never-ending chain. It's a never-ending. So actually, you would think that when there are mass shootings in this country, that we would do something about it. But the bloodlust of this nation will never do anything about 18-year-olds having military. And actually, it increases sales. So with one side of the mouth, they want to stop mass shootings. On the other side, they want it to continue because gun sales skyrocket. Do you realize that? Do you realize that every time there's a mass shooting in this country, okay, gun sales go through the roof? Like so you got to find the money. And like in everything else in the world and everything else in life, you could see who's telling the truth because people speak out of both sides of their mouth. And the way to find out who's telling the truth, follow the money. That's all you need to do. You shut out CNN, you shut out Fox News, you shut out everything, and you follow the money, and you'll see who's behind it. And that's the gun lobby, the gun manufacturers. They say guns don't kill. What a joke. I'm a gun owner. But I'm a responsible gun owner. Okay, don't tell me guns don't kill. If Cain had a gun, he might have mowed down his parents, not just his brother. Então existem dois lados desse problema. As pessoas que querem parar com as armas e as outras pessoas que querem cada um ter suas armas e comprar cada vez mais, porque toda vez que acontece um desses tiroteios em massa onde muitas pessoas morrem, o Henrique vai querer uma arma para proteger a família dele e o outro cara vai querer uma arma para proteger a família dele, e esse é um ciclo contínuo, é um ciclo sem fim, algo que não termina porque cada pessoa quer ter a sua própria arma para se proteger daqueles que já têm e estão fazendo coisa errada. Então é só seguir o dinheiro. Você quer saber por que alguma coisa está acontecendo? Segue o dinheiro, como tudo aquilo que a gente vê na vida, no nosso dia a dia. Você quer descobrir a origem, segue o dinheiro. As pessoas podem fazer alguma coisa a respeito, mas eles não vão fazer a respeito. Eles falam, armas não matam. Besteira, se Caim tivesse uma arma de fogo, provavelmente ele não teria parado em Abel, ele teria matado seus pais também. Então não venha falar com esse negócio que armas não matam pra mim, porque isso é besteira, isso é mortadela. Basicamente, armas fazem dinheiro, mesma coisa que as guerras produzem potências financeiras, isso está embutido na nossa cultura como seres humanos. So anyway, it's
another day in America. Bem, de qualquer forma, isso é mais outro dia nos Estados Unidos, Another mass shooting mais um tiroteio em massa and more rhetoric from both sides of the political aisle. e mais argumentos iliterados dos dois lados da moeda, desse corredor So, político. so don't be deceived by the liberals or the conservatives. Don't be deceived. We need Mas to não se, be smarter, wise as serpents, and harmless as doves. então não se enganem com os liberais nem com os conservadores. Nós precisamos ser sábios como cobras, mas pacíficos e sem dano como pombas. America wants mass shootings. They want it's good for the economy. It's good for the gun manufacturers. It's good for the gun dealers. It's good for Americans who because they think it makes them feel safe. There's this that's why there never will be a solution. Don't forget this is a country that had a civil war. Okay? They love guns so much, okay? That brother went to war against brother, father against mother, husband against wife. Remember, we had a civil war and we had no problem killing each other because of our right to own firearms. So theoretically, we're supposed to have the right to own firearms to protect us from the government. But it's not working out that way, is it? Aqui na América as pessoas gostam de armas, eles não vão fazer nada a respeito, porque as armas são boas para os negócios, elas são boas para quem fabrica as armas, elas são boas para quem vende essas armas. Então, o povo americano ama tanto as armas que eles tiveram uma guerra civil há um tempo atrás. Lembre-se disso. Tinha pai lutando contra filho, filho lutando contra pai, esposa lutando contra esposa, primo contra primo. Isso está acontecendo porque isso faz parte da cultura americana, isso faz bem para os negócios, os seres humanos não, eles não estão nem aí com esse negócio de segunda emenda. Tecnicamente, essas armas elas deveriam estar aí para nos proteger contra os governantes, os possíveis ataques dos governantes, mas isso não está funcionando muito bem, não é? So here's what I have to say to the gun lobby, to the anti-gun lobby, because this will never be settled. Don't let them fool you. Don't let the politicians and Trump and the conservatives fool you. They want these mass shootings because that's how they sell more guns. Okay? Então, Follow the money. Don't blame CNN. Don't blame the liberals. Okay? Follow the money. Então, o meu ponto de vista é o seguinte, eu vou dizer para vocês, não confiem no lobby pró-arma, não confiem no lobby contra-arma, não confiem nesses liberais, nos conservadores, no Trump e ninguém. Segue o dinheiro. Não culpa a CNN, não culpa o Fox News, segue o dinheiro. Esses tiroteios em massa nunca vão ser terminados, nunca vai haver uma solução para isso, porque isso faz bem para os negócios. É exatamente isso que eles querem para conseguir mais vendas de arma para mais pessoas que estão com medo de outras pessoas com arma. Siga o dinheiro. And from a biblical perspective, E de uma perspectiva bíblica, what does the word say? o que a palavra diz? So how should we divorce ourselves from this stupid manufactured argument to keep selling guns, more killings, more babies, more schools? How do we divorce ourselves and have a spiritual approach? Como que nós nos divorciamos desses argumentos que facilitam e querem cada vez mais armas sendo vendidas, mais bebês morrendo, mais crianças morrendo, mais tiroteios? Como que nós nos divorciamos disso e empregamos uma perspectiva escritural nesse assunto? Very difficult É bem difícil to divorce yourself from this madness. de se divorciar dessa loucura. I don't think unless you live in this country you could really appreciate what I'm talking about. Unless you actually live here to see the mad. Do you realize that people don't go to concerts anymore? People don't go to watch horses run because there could be another mass shooting. I mean, every day in this country, there's almost every day a mass shooting. So all of you who want to come to America because of the opportunities and the streets are paved with gold, yeah, and they're also paved with guns and gun violence.
Então, só quem vive aqui vai conseguir apreciar essas palavras que eu tô falando, porque as pessoas não vão mais pra shows, as pessoas não vão mais ver os cavalos correr, porque a qualquer momento pode estourar outro tiroteio em massa, isso pode ser na esquina, isso pode ser no outro bloco, hoje, amanhã, daqui a pouco. Todos esses tiroteios estão assustando as pessoas. Então, para vocês que querem vir para os Estados Unidos, porque aqui é a terra da oportunidade, os Estados Unidos têm as ruas pavimentadas com ouro, sim, mas com balas também, com violência de armamento também. And all this is said from a person who believes in the Second Amendment, a strong Second Amendment, and the right of private citizens to bear arms to protect us from a corrupt government that wants to come after us, like Putin or somebody like that. So I have no problem with firearms for self defense, but only an idiot or a liar, someone who's lying to themselves, is going to claim that what's going on in America is about self defense. Come on, stop it. We have the Ruach HaKadosh. We're supposed to be able to rise above those crazy opinions. Isso tá vindo de uma pessoa que é pró-segunda emenda, que basicamente acredita que a gente tem que ter o direito de ter armas de fogo para ir contra governos corruptos, como o Putin na Rússia tentando invadir a Ucrânia, por exemplo. É para isso que a segunda emenda acontece. Agora, vocês vão olhar na minha cara e dizer que tudo isso que está acontecendo nos Estados Unidos se trata de defesa pessoal? Não, não seja estúpido. Nós temos o Ruach HaKodesh, nós deveríamos ter a possibilidade de discernir entre esses tipos de fatores. So, what should be our attitude from a scriptural perspective? Então, qual que deveria ser a nossa atitude partindo de uma perspectiva escritural? I believe Yahusha is the one who said it. Eu creio que Yahushua foi aquele que disse: Those who live by the sword aqueles que vivem pela espada will perish by the sword. perecerão pela espada. So, if we have a gun culture in the United States instead of a Yahuwah culture, Então, se nós continuarmos tendo uma cultura de armas nos Estados Unidos ao invés de ter uma cultura de Yahweh, we will die by the guns that we defend. nós vamos morrer pelas armas que nós defendemos. Let me say it again. Deixa eu dizer de novo. Yahusha said, if you take up the sword and live by it, if that's your culture, your lifestyle, Yahushua disse: se tu viver pela espada, se tu erguer ela e ela seja o teu estilo de vida, a tua cultura, that's how you're going to perish. é assim que você vai morrer. I believe it's called the law of reaping and sowing. Eu creio que isso se chama a lei de plantar e colher. Now, if you pick up the sword to defend your property and to defend a legitimate self-defense, that's fine. Agora, se tu pegar a espada para defender os teus e a tua propriedade em legítima autodefesa, aí tranquilo. That's part of being a Kohen over our homes. Isso faz parte de ser um corrente sobre as nossas casas. So think about what Yahusha said. Então pensa sobre o que Yahushua disse. When he said take up, he literally meant every time you get angry, every time someone offends you, right away, it's like a habitual lifestyle. He never said don't defend yourself. Just the opposite. He said to the Talmidim in the Garden of Gethsemane, how many swords do you have? And they said, Master, we have 2. He said, great, that's enough. He didn't say, no, you shouldn't use a sword. He said, oh, 2? Okay, that's enough for self-defense. You don't need 15,000 swords for self-defense. Quando Yahushua falou pegar a espada, ele literalmente está falando como estilo de vida. Toda vez que alguém te ofende, ou toda vez que alguém não concorda contigo, tu pega a espada e já corta alguém. Isso que Yahushua está querendo dizer. Ele nunca falou que tu não pode se defender. Aliás, no jardim de Getsemane, ele chegou para o Talmidim e falou: quantas espadas você tem? Não, nós temos 2, mestre. Não, tranquilo, já é o suficiente. Ele não falou: não pega espada nenhuma. Ele disse: vocês precisam de 2 só. Vocês não precisam de 15 espadas de 2 mãos com 2 gumes. Vocês precisam de 2 espadas só para se defender. Agora, isso não pode ser um estilo de vida onde você usa ela para usar as suas emoções frustradas em outra pessoa. In Romans 11:11, we continue in our study on the olive tree. Em Romanos 11:11, nós continuamos com o nosso estudo da oliveira. It commands Ephraim to make Judah jealous. E lá é ordenado de Efraim que cause ciúme em Yahudá. Now, how would Ephraim make Judah jealous as part of the olive tree? Agora, como que Efraim causaria ciúme em Yahudá enquanto fazendo parte da oliveira? By being more Jewish than the Jews? No.
Sendo mais judeus que os judeus? Não. By converting to rabbinical Judaism, which is Antichrist? Convertendo-se para o judaísmo, que é anticristo? No. Não. By growing longer beards and dressing all in black, all in white shirts and black? Crescendo a barba maior do que a deles e se vestindo todos em preto com aquele chapelão de aba larga? No. Não. We see the example of how to create jealousy in our brother Judah, so they want the Yeshua that we love. Nós vemos o exemplo em Efraim de causar ciúme para que os Yahudim amem Yahusha, aquele que nós amamos também. It tells you right there in the parable of the good Shomronite. Te diz logo ali na parábola do bom Shomronita. Pardon me, the parable of the prodigal son. Desculpa, na parábola do filho pródigo. So when Judah, Então, quando Judá, who was with the father and had not gone into the Olam Hazeh, que estava com o pai, que não tinha ido para o Olam Hazé, heard his brother Ephraim returning home, ouviu do retorno do seu irmão Efraim para casa, and he heard the sound of music and partying and feasts. ele ouviu o som de música, de festa, do banquete, da celebração. Judah had an attitude. He said, "A party, a feast? Judá ficou brabo. É uma festa? Um banquete? É sério? I've been with you all these years. You didn't make me a feast. You didn't kill the fatted calf. You didn't put a ring on my finger." Eu tive esse tempo todo contigo, você nunca fez um banquete pra mim, você nunca matou o bezerro cevado pra mim, você nunca botou um anel no meu dedo. And the father said, "No, it was meet that we should make merry." Aí o pai chegou e falou, não, é de mim que você devia estar alegre. Because your brother who was dead is alive. Porque o teu irmão que estava morto tá vivo. He was lost and is Ele, found. ele estava perdido e agora foi encontrado. So that what created the jealousy in Judah was feasting. Então o que criou o ciúme em Yahudá foi a celebração. Celebration. So Celebração. not when Ephraim gets a more religious spirit. No, when Ephraim begins to celebrate Shabbat with joy, when Ephraim begins to celebrate the Moadem with joy, it will automatically trigger a jealousy in Judah, because now you are enjoying what they think are Jewish holidays more than them, and right away that will trigger a response of brotherly jealousy. Então não foi o espírito religioso de Efraim que causa ciúme a Yahudá, não. Mas quando Efraim começa a celebrar o Shabbat com alegria, quando Efraim começa a celebrar as Moadim com gosto, é isso que causa ciúme nos Yahudim, porque Efraim está basicamente celebrando com mais vontade aquilo que Yahudá pensa que são feriados Yahudim. Então não é uma questão de tentar ser mais judeu do que os judeus, mas é a questão de causar um ciúme fraternal, fazendo as coisas pelas quais os judeus e Yahudim sempre foram conhecidos. And if we look at Romia 11, e se nós dermos uma olhada em Romia 11, it warns us in verse 18, nos é avisado no verso 18, as the returning house of Yosef, sendo nós a casa retornante de Yosef, the wild olive branches, os ramos selvagens da oliveira. Romans 11:18. Romanos 11:18. Do not boast against the Yehudi. Não te gabes contra os Yahudim. If you boast, or you're proud, or you're arrogant, porque se tu se exaltar, se gabar, se tu for arrogante e orgulhoso, that you're in the olive tree and they've been cut off, those branches have been cut off, pelo fato de tu estar na oliveira e os ramos deles terem sido cortados, because they've joined a nochri, a foreign vine. Porque eles se juntaram a uma nochri, a uma vinha estrangeira. Remember, if you boast, lembrem-se que se vocês se gabarem, you do not bear the root. Vocês não sustentam a raiz. The root, Yehusha, the root and the offspring of David.
A raiz, Yahusha, a semente de David, bears you. te sustenta. There's no room for pride, boasting, ethnic arrogance, ethnic superiority. That's not allowed. If you're going to be a member of your own olive tree that belongs to both Jews and Joes, you're going to have the attitude of we're not boasting. It's by Yahuwah's chesed that we're plugged back into our own tree. Não existe espaço para arrogância, não existe espaço para orgulho étnico, para orgulho de doutrina, orgulho religioso. Não, porque a atitude que você tem que ter é que você está voltando, sendo replantado, sendo reconectado na sua própria oliveira, a qual pertence tanto para Yahushua quanto para Yahudá. Então você não pode ter uma atitude como se ela fosse somente sua, evitando aqueles que não fazem mais parte, entre aspas, porque eles foram cortados. Romans 11:22. Romanos 11, 22. And then 21. E depois 21. If Yahuwah did not spare the Jews, the cultivated branches, and he cut them off because of unbelief, he may decide not to spare you either. Se Yahweh não poupou os Yahudim, os judeus, que eram os ramos cultivados por conta da sua rebeldia e do seu paganismo, talvez ele não respeite e não mantenha vocês, talvez ele não poupe vocês também. So in the true olive tree, boasting is not allowed. Então, na verdadeira oliveira, a arrogância, essa autoexaltação não é permitida. Because the gardener, John 15:1, the gardener reserves the right to cut off any branch he wants. Porque o jardineiro, João 15:1, o jardineiro se reserva o direito de cortar todos os ramos que ele quiser. So we can't boast and say, now that we understand the true meaning of the olive tree, Então nós não podemos nos exaltar dizendo, agora que nós entendemos o significado da oliveira, that it's ours, it's not Jew and Gentile, it's Jew and Joe. que é nossa, que nos pertence, que não é judeu e gentil, mas é judeu e José. So as returning Joseph, we can't say, oh, I replaced my brothers in the olive tree because they've been cut off. Então, como Yahushua que está retornando, nós não podemos dizer, nós estamos substituindo nosso irmão Yahudá porque ele foi cortado. Yahuwah says, no. Verse 22. Yahweh disse, não, verso 22. The chesed and the severity belong to Yahuwah. A chesed, o favor imerecido, e a severidade pertencem a Yahweh. Severity on those who abide in unbelief, and chesed to those who desire to remain in the olive tree. Severidade para aqueles que se mantêm e habitam na incredulidade, e a chesed, o favor para aqueles que querem permanecer e voltar de uma vez por todas para a oliveira. Now we jump down to Romans 11, 25 and 26. We touched on this last week. Agora a gente pula para os versos 25 e 26 do mesmo capítulo de Romanos 11, e nós tocamos um pouquinho nisso aqui na semana passada. That Israel would be saved. Que Israel seria salvo. When the Melo HaGoyim come in. Quando o Melo HaGoyim vier. So the false understanding of these verses is that one day all the Jews will accept Christ. Então o falso entendimento desses versos é que um dia todos os Yahudim vão aceitar Cristo. That's insane because none of everything has ever believed or followed Yahuwah. Not all of Judah, not all of Joseph, not all of Naphtali, not all of anything. So this idea in Romans 11:25 that the way Israel will be saved is that one day every Jew will accept Christ. That is religiously ridiculous. Okay, it's a religious stupidity. Isso aqui não pode ser... Basicamente a ideia que as pessoas aceitam aí é que Israel vai ser salvo quando todos os Yahudim aceitarem Cristo, quando todos os judeus aceitarem Cristo. É impossível isso acontecer, porque nenhuma íntegra de nenhum grupo jamais fez nada junto. Naphtali não acreditou toda no Mashiach, toda Yahudá não acreditou completamente, todos os membros do Mashiach. É impossível isso acontecer, isso é estupidez religiosa, isso é basicamente uma doutrina estúpida religiosa. Nada de... a completude de nada vai acreditar no Mashiach, porque nós nunca podemos falar sempre e nunca para nada. If we allow Scripture to interpret Scripture, se nós permitirmos que as Escrituras interpretem as Escrituras,
Yaakov's grandson Ephraim will become the fullness of the nations. O neto de Yaakov, Efraim, se tornaria a multidão das nações. In the song of Moshe, Na canção de Moshe, in Devarim 32, em Devarim 32, he says, Ephraim is like a rhinoceros ele disse que Efraim é como um rinoceronte who pushes the sperm of Jacob que empurra o esperma, a Zerá de Yaakov, into the nations. para dentro das nações. These are the thousands of Manasseh Esses são os milhares de Menassé and the 10,000s of Ephraim. e as dezenas de milhares de Efraim. So when we understand that all Israel will be saved refers to the entire remnant of both houses. Not, listen carefully, please, not both houses, but all Israel, the entire remnant from both houses. Então, quando diz aqui que todo Israel será salvo, nós não estamos falando das duas casas completamente. Nós estamos falando de todo o remanescente que vem dessas duas casas. Não todo mundo que é Israel vai necessariamente ser salvo, mas todo o remanescente que pertence a essas duas casas vai ser salvo. So that means some Jews will never accept Yahushua. Então, isso significa que alguns judeus nunca aceitarão Yahusha. Just like we already know, some non-Jews will never accept you. There are some non-Jews in your family, but it's the same for the Jews. This idea that everyone from some chosen nation is automatically going to get in because of their racial composition is bloodline theology, and the Bible forbids. The Bible forbids bloodline theology. Então, não é todo Israel que vai ser salvo completamente. Muitos judeus nunca vão aceitar o Mashiach, e muitos não-judeus, como alguns nas famílias de vocês, nunca vão aceitar a Torá do Mashiach. Então, essa ideia de que todo Israel vai completamente ser salvo por uma espécie de alguma característica racial ou étnica, é basicamente doutrina de linhagem, doutrina de linha sanguínea, e a Escritura proíbe. A Escritura proíbe o estudo dessas linhagens, porque elas são estúpidas. Now, before we continue in the olive tree, Agora, antes da gente continuar na oliveira, I'm going to show you something eu vou mostrar para vocês alguma coisa that you may know or you may not know, que talvez vocês saibam, talvez não. but I'm gonna show it to you anyway. Mas eu vou mostrar para vocês de qualquer forma. So there's a lot of attacks on the Brit Hadashah by anti-missionaries like Tovia Singer and Jews for Judaism. Existem muitos ataques na Brit Hadashah por pessoas como Tovia Singer ou judeus para o judaísmo. And here's some of the stuff that they claim. E algumas coisas que eles alegam são o seguinte. Look with me, please, at verse 26. Dá uma olhadinha no verso 26. Same chapter, right? Yeah. And so Kol Yisrael shall be saved, E assim Kol Israel será salvo, as it is written. conforme está escrito. There shall come out of Zion the deliverer, Virá de Sion o libertador. Hagoel in hebreo. Hagoel em hebraico. And shall turn away wickedness from Yaakov. Ele afastará a maldade de Yaakov. This is the brit with them. Essa é a Brit com eles, when I take away their sin. quando eu tirar os seus pecados. So it sounds like, based on the Brit Hadashah, Então isso soa baseado na Brit Hadashah, that it is the Messiah who takes away sin. que é o Messias que toma os pecados. In other words, the deliverer is coming to Zion, Em outras palavras, o libertador está chegando a Sion. and he will remove sins. Desculpa, ele está vindo de Sion e ele vai remover os pecados. There's only one problem with that. Só existe um problema com isso. Paul is quoting the book of Isaiah.
Paulo está citando o livro de Isaías. and it's not an accurate quote. Isso não é uma citação correta. It's not, and these are one of many so-called discrepancies in Scripture. E essa é uma das chamadas discrepâncias das Escrituras. The actual verse, without turning there, in Yeshayahu. O versículo verdadeiro, sem ter que ir lá, no livro de Yeshayahu, Now, see if you can pick up the difference. vejam se vocês conseguem entender a diferença, pegar a diferença. In Yeshayahu, it says that the deliverer will come to Zion from those who turn away from sin. Em Yeshayahu diz que o libertador virá para Sion para aqueles que viram, que se afastam do pecado. I'll say it again. E eu vou repetir. In the original prophecy, Na profecia original, it says that the deliverer will come to Zion, diz que o libertador virá para Sion, not to everybody, but to those who turn from their sin. não para todo mundo, mas para aqueles que se afastam ou vão embora do seu pecado. And Paul makes it completely opposite. E Paulo cita completamente de forma oposta. In other words, no one turns from sin Em outras palavras, ninguém se afasta do pecado until the deliverer comes. até que o libertador venha. Look at verse 26. Dá uma olhada no verso 26. So when the deliverer comes, he himself, Então, quando o libertador vier, ele mesmo, through the finished work, através da obra finalizada, will turn away wickedness from Yaakov. vai tornar a maldade de Yaakov. So my young student, Então, meus alunos jovens, King Yoshiyahu, Rei Yoshiyahu, with the smirk. com um sorrisinho. Give me that little smirk. What's the answer? Because if you have the answer, Qual que é a resposta? Porque se tu tiver a resposta, it's possible other people will have the answer. é possível que outras pessoas terão a resposta também. So which one is right? Romans 11 or the book of Isaiah? Então, qual está certo? Romanos 11 ou o livro de Yeshayahu? Both. Correct. So how do we reconcile both? Então, como que nós reconciliamos ambos? Explain to me. You're probably right. So explain to me. How do we reconcile both? Me explique. Talvez esteja certo, mas me explique. Como que nós reconciliamos os dois? I have no clue, but I know that Yeshayahu went crazy to go against Torah. But both are true. Look. Those who turn away from sin, Ambos estão certos. Dá uma olhada. Aqueles que se afastam do pecado, he comes to them. He visits them, right? ele chega a eles, ele visita eles. Correct. Now let's go to Romans. Agora vamos dar uma olhada em Romanos. It is the Messiah, the deliverer, who turns us away from sin. É o Messias, o libertador, que nos tira, que nos afasta do pecado. So you know what that comes down to? Então você sabe qual é o resultado disso tudo? Two sides of the same coin. Dois lados da mesma moeda. In Christianity, we call it Calvinism versus Arminianism. No cristianismo a gente chama isso de calvinismo contra o armenianismo. So in Arminianism, we chose him. No armenianismo, nós escolhemos ele. And you could lose your salvation. E tu pode perder a sua salvação. In Calvinism, he chose us and you could never lose your salvation. No calvinismo, ele te escolhe e, portanto, tu nunca pode perder a tua salvação. So did he choose you or did you choose him? Ele te escolheu ou tu escolheu ele? Ambos. Both. You see how there's no contradiction? Você vê como não tem contradição? But the anti-missionaries want to use verses like this that the Brit Hadashat slightly alters. Mas os antimissionários, eles querem usar esses versos que não são contraditórios, mas onde a Brit Hadashah altera eles levemente to throw shade on the Brit Hadashat. para dizer que a Brit Hadashah não presta. So there is no room for boasting. Então não existe espaço para exaltação, autoexaltação. Both houses could be in Ambas as casas podem estar dentro or out of the olive tree, ou fora da oliveira, based on their own faithfulness. baseado na própria fidelidade deles. We see that Yahuwah is sovereign. Nós vemos que Yahweh é soberano. He cuts off and regrafts any and all Israelites.
Ele corta e enxerta novamente todos e quaisquer israelitas, based on their choices for him, baseado nas suas escolhas quanto a ele, based on saving faith in the deliverer that came to Zion. baseado na fé libertadora do libertador que veio de Sion. Not on one's own goodness, Não por conta da bondade de um, racial superiority, superioridade racial, genealogy, genealogia or bloodline theology. ou teologia de linhagem. And we don't have the time to get into that tonight, but I have an extensive, and I do mean hours and hours of teaching E eu não quero entrar nisso hoje, mas eu tenho horas extensivas de ensino on our Yati English YouTube channel. We now have almost 2,500 subscribers. no nosso canal do YouTube da Yati em inglês. Nós temos agora 2.500 mais ou menos seguidores lá, inscritos lá. It's entitled The Dangers of Bloodline Theology. E esse ensino, ou essa linhagem de ensinos, está basicamente intitulado Can you just repeat the title in English, please? I believe it's The Dangers of Bloodline Theology. Eu acredito que seja The Dangers of Bloodline Theology, ou os perigos da teologia de linhagem, ou genealogia. So please make a note Então, por favor, anotem and go to the YouTube channel and look for that series. It's a real eye-opener, a true eye-opener, and a warning. e pesquisem sobre essa série de estudos, The Dangers of Bloodline Theology, porque isso é um negócio que abre os teus olhos, é algo que dá luz para um dos temas mais importantes das escrituras. And the warning is so necessary because it's so easy to fall into bloodline theology. We think, we don't believe in the Hebrew Israelites, that the white men are the devils and the black men are chosen based on skin color. Yeah, we don't believe in that, but you'd be surprised how many subtle levels of bloodline theology. Like the Jews rely on their Jewishness, Catholics rely on the Holy Father in Rome. You would be shocked that how many people who are believers believe that the reason they're saved is because they have different blood than you, that they have the Kadosh blood, and in your veins, you have the cursed blood. You would be shocked. So make sure you take some time and investigate that series, please. Então, tenham certeza de investigar essa série de estudos, The Dangers of Bloodline Theology, ou os perigos da doutrina de teologia ou de genealogia, porque, claro, é óbvio que nós não concordamos com aqueles movimentos dos hebreus negros israelitas, ou da supremacia branca israelita, porque eles são, é óbvio identificar que eles estão completamente errados, porque não é a cor da tua pele que te transforma em Israel ou não. Mas vocês ficariam surpresos em quantas subcategorias desse racismo espiritual existem. Por exemplo, os judeus, eles se escoram no seu judaísmo, nas suas características judaicas. Os católicos, eles se consideram salvos por conta do Papa em Roma, do Santo Papa em Roma. Então, as pessoas basicamente têm um monte de pequenas categorias ou pequenos níveis de subracismo espiritual que eles consideram que, não, o meu sangue é puro, mas o teu não é porque tu não possui tal característica que eu possuo. Mesmo que eles sejam crentes, mesmo que eles tenham o amor de Yahusha por dentro, essas teologias de racismo espiritual passam de geração em geração. Então, tenham certeza de investigar essa série de ensinos no canal da Yati em inglês. In the olive tree, no one is better than anybody else. Na oliveira, ninguém é melhor do que ninguém. Psalm 14, verses 1 through 4. Dos Salmos 14, dos versos 1 ao 4. There is none righteous, no, not one. Não existe nenhum tzadik, não, nenhum. All have sinned Todos pecaram and come short of Yahuwah's kavod. e falharam ao tentar chegar na kavod, na glória de Yahweh. While the olive tree belongs to both houses, Então, enquanto a oliveira pertence a ambas as casas, and that the non-Jews are not grafted into a Jewish tree, but have returned to their own tree, e enquanto os não-judeus não estão sendo enxertados numa oliveira judaica gentílica, mas na sua própria oliveira, Sholiach Shaul warns us Sholiach Shaul nos avisa to have a balanced view.
para ele basicamente nos avisa para que nós tenhamos uma visão, um ponto de vista balanceado. We should not believe the messianic Jewish lie that non-Jews are Gentiles or associate members or second-class citizens. Nós não deveríamos acreditar na mentira judaico-messiânica que aqueles que não são judeus são cidadãos de segunda classe, meros associados ou membros de segunda classe desse clubinho. But neither should we be arrogant and boastful. Mas nós nem tão pouco deveríamos ser arrogantes ou autoexaltantes, por assim That dizer, Ephraim has replaced the Jews as Israel. dizendo que Efraim substituiu os judeus como Israel. We know all about the dangers of replacement theology. Porque nós já conhecemos todos os perigos da teologia da substituição. Why does one have to replace the other? The design, we read that in Jeremiah 11. When Yahweh planted us, he planted us together. The olive tree that he planted was Tov. And he planted us together. So why does any one of us have to borrow somebody else's olive tree? Então por que que um tem que substituir o outro, quando nós entendemos que em Jeremias 11, Yahweh plantou a oliveira, que pertence a ambas as casas, porque ambas as casas vieram dessa oliveira. Então, por que que tem que haver essa divisão? Por que que um tem que sempre estar tentando pegar emprestado a oliveira do outro, sendo que essa mesma oliveira pertence aos dois? The sole criteria used by Abba O próprio critério usado pelo Abba to determine who's in favor and out of favor in the olive tree para determinar quem está dentro ou fora do favor na oliveira is faith alone, trust. é só fé, é confiança. The Hebrew word emunah literally means trusting on him. A palavra hebraica para fé, emuná, literalmente significa confiar nele. Over the years, I've held what I can best explain as one of the main criterias between baby believers who always will be babies, even after 50 years, and those who go on to maturity. Ao longo dos anos eu consegui chegar no que eu costumo dizer que é o conceito ou requerimento principal que difere aqueles que vão ser bebês na fé para sempre daqueles que alcançam a maturidade espiritual. Let me say it again. Deixa eu repetir isso. Over the years, I have seen a big difference Ao longo dos anos eu vi uma grande diferença between believers who are saved for 30, 40 years, but they still in diapers, entre crentes que têm sido salvos pelos últimos 40, 50 anos, mas que ainda estão nas fraldas, as opposed to believers who go on to maturity. ao contrário de outros crentes que avançam para a maturidade. And it could best be understood by their understanding of emunah. E isso pode ser medido pelo próprio entendimento deles sobre o que eles entendem sobre emuná. So in the religious world, Então, no mundo religioso, emunah is a mental agreement. emuná é um acordo mental. The Bible's right, God is right, God, Senor, everything is right, and I'm going to go and do my own thing. A Bíblia está certa, Deus está certo, o Senhor está certo, mas eu vou fazer o que eu quero fazer. And then I'm going to make excuses why I'm doing my own thing. Aí depois eu vou ficar dando desculpa do porquê que eu quero fazer o que eu quero fazer. That's because they have faith Isso é porque eles têm fé in Yahusha. em Yahusha. And they stay babies with kaka and diazen. E eles continuam sendo bebês com caca no eisen. And they need grandma to change their smelly diapers. E eles precisam da avó para trocar as suas fraldas fedorentas. Even after 60 years. Mesmo depois de 60 anos no emuná. Why? Por quê? Listen carefully because you'll be shocked. Ouçam com atenção porque vocês vão ficar chocados. Because they have faith in Yahusha. Porque eles têm fé em Yahusha. Well, wait a second. Tá, mas peraí. That's not what the scripture says. Não é isso que a Escritura diz. The scripture says we're supposed to have faith in Yahusha. A Escritura nos diz que nós somos supostos ter fé em Yahusha. Says who? Quem disse? What Bible is that? Que Bíblia é essa? The Hebrew concept O conceito hebraico
of emunah means not faith in a set of understandings where I agree with Messiah, and then I'm going to do my own thing anyway. O conceito de fé no hebraico emuná não se trata de um acordo mental que você faz com alguém ou alguma coisa, porque você concorda com essa coisa. Ah, não, a Bíblia está certa, Deus está certo, mas eu vou ali fazer o que eu quiser. But a mature believer learns to have faith on Yahushua. Mas um crente maduro aprende a ter fé em Yahusha. On means in real life. Em significa na vida real. You can't pay your bills, you can't afford a doctor, you can't afford the rent, and you trust him. It's all on him. He's a covenant keeper, he's a promise keeper. So everything you need help and deliverance from is on him. Without him, you don't even have breath. It's on him to keep giving you breath. That's someone who's going to become mature. On him. In him, crocodiles believe in him, devils believe in him, construction workers believe. Who doesn't believe in? Only the idiot has said there is no Elohim. So the trick is not to believe in him, right? But the trick is to believe on him. Então, That's basicamente ter good. I fé. like that. Woohoo! Nice. Woohoo! Basicamente, o conceito de emuná não se trata de crer numa certeza, não se trata de crer num conceito, se trata de crer em Yahusha. Eu não consigo pagar minhas contas, você não consegue pagar para um médico, você não consegue pagar por algum tratamento que você precisa, mas você crê, você tem na cabeça essa confiança de que tudo pertence a Yahusha. Ele é alguém que guarda as suas promessas, que guarda as suas alianças, portanto, tudo que está acontecendo está no todo o controle dele, então você não se desespera por conta disso. Não é só um conceito, não é só tipo um acordo que, eu creio nele, portanto, isso tem que melhorar. Não, porque crocodilos acreditam em Yahusha, Satanás crê em Yahusha, está escrito que só o tolo diz não existe um Elohim. Então não se trata em crer dentro de Yahusha como se ele fosse um autorresolutor de tudo e todos, mas se trata em crer em Yahusha por conta da obediência que você tem, a confiança que você tem, independente da situação. The problem with the religious teachings O problema com os ensinos religiosos on exactly what constitutes the olive tree sobre o que exatamente constitui a oliveira is they're as blind as Zechariah was in chapter 4. é que eles estão tão cegos quanto Zacarias estava no capítulo 4 do livro de Zacarias. Through these Monday night classes, através dessas aulas de segunda-feira à noite, we have taught you to overcome the blindness nós te ensinamos a superar a cegueira that Zechariah had when he could not answer the question que Zacarias tinha quando ele não conseguia responder a pergunta. in chapter 4. No capítulo 4. Even though the word of Yahuwah Mesmo que a palavra de Yahweh is full of olive tree references, é cheia de referências à oliveira, as the two houses, como as duas casas, most Bible teachers a maioria dos professores de Bíblia and students of religion e estudantes da religião remain clueless permanecem sem ideia nenhuma. unless the Ruach HaKadosh A não ser que o Ruach HaKadosh itself reveals the truth. revele a verdade por ele mesmo. Sadly, the olive tree will remain a mystery. Infelizmente, a oliveira continuará sendo um mistério. And if you remember the beginning of Romans chapter 11, E se vocês se lembram do começo de Romia, ou Romanos capítulo 11, Shaliach Shaul talks about revealing a mystery. Sholiach Shaul fala sobre revelar um mistério, um sod. The same mystery that has blinded leaders, teachers, and prophets before us. O mesmo mistério que cegou líderes, professores e pregadores muito antes de nós. Based on the truth Baseado na verdade of Devarim 29:29. de Devarim 29:29. We are now, you and I, my students, Nós, eu e vocês, meus estudantes, meus alunos, are without excuse. não temos mais desculpa. Because according to Devarim 29:29, Porque de acordo com Devarim 29:29,
The things that are revealed belong to us and our children, As coisas que são reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos, that we may do all the words of this Torah. para que nós consigamos cumprir todas essas palavras da Torá. But the secret things belong to Yahuwah our Elohim. Mas as coisas secretas, os mistérios, pertencem somente a Yahweh, nosso Elohim. But by the grace of Yahuwah through the apostolic teaching ministry, Mas pela graça de Yahweh, através dos ministérios apostólicos que ensinam, of the apostle to the Ephraimites, do apóstolo para os efraimitas, this secret thing essa coisa secreta now belong to us agora pertence a nós and our children e aos nossos filhos, forever. para sempre. So we are my students after how many weeks of the olive tree? 4, 5, 6? Então, meus alunos, depois de 5, 6 semanas da oliveira, Are without excuse. vocês não têm mais desculpa. Because for us it's no longer, for us it's a revealed thing. Porque para nós não é algo mais secreto, é algo que foi revelado. And through Yahusha, the Redeemer that has come to Zion, E através de Yahusha, o libertador que veio para Sion, the olive tree, the Etz Zait, a oliveira ou a Etz Zait, can produce Shemen Zait, pode produzir Shemen Zait, olive oil. So next time you go to azeite de the oliva. store, next time you go to the store, instead of asking the clerk for olive oil, say, "Excuse me, do you have any? Do you have any Shemen Zait?" Então, a próxima vez que vocês forem numa loja, pede para o atendente, ao invés de dizer azeite de oliva, fala, com licença, o senhor pode me dizer onde é que está o Shemen Zait? And they'll probably reach for his gun in America. Então, nos Estados Unidos, provavelmente ele vai direto para a pistola aqui no coldre. Would you call me? I didn't call you anything. No, not you, the storekeeper. Aí o atendente da loja vai falar, me chamou do quê? The storekeeper will say, "Would you call me? O atendente da loja vai perguntar, me chamou do quê? You call me an idiot?" Me chamou de idiota? No. I called you. I asked you if you have Shemen Zait, Não. Peraí. Eu pedi se tu tem Shemen Zait, olive oil. azeite de oliva. And the truth is that it is the olive tree, the Etz Zait, Então a verdade é que essa oliveira, a Etz Hazait, that's the only tree that can produce Shemen Zait, essa é a única árvore que pode produzir o Shemen Zait, or Shemen Hamshichi, the anointing oil, or the messianic oil. The word Mishich is the anointing, where we get the word Messiah, the anointed one. So think about that. Why did Yahuwah plant an olive tree? Because he wanted Shemen Zait, or Shemen Hamshichi. He wanted anointed vessels who would give forth oil of life. Então, da mesma árvore que vem o Shemen Zait, esse Shemen Zait, esse azeite de oliva, pode ser conhecido como, ou chamado como Shemen Hamshichi. Essa palavra Mishichi é a mesma palavra da onde nós tiramos Mashiach, que é o ungido. Shemen Hamshichi significa o óleo de unção. Mashiach é o ungido. Então pensa sobre isso. Yahweh plantou uma oliveira para que ele consiga vasos ungidos que vão ungir o resto das pessoas com quem eles entrarem em contato, espalhar essa mensagem da unção dessa mesma oliveira. And unfortunately, the only way that olives can spit out olive oil Mas, infelizmente, a única maneira pela qual as azeitonas podem expelir o azeite de oliva is in the olive press of life. é através da prensa de azeitona da vida. So if you come to Jesus, if you've come to Jesus Então, se tu vir até Jesus for shortcuts para pegar um atalho and how to find magical tricks and sayings, incantations to get his attention, para descobrir músicas específicas ou encantamentos para chamar a atenção dele, you're sadly mistaken. tu tá tristemente enganado.
because we want to be faithful members of the Etz Zait, porque nós queremos ser membros fiéis da Etz Zait. the only way to produce messianic anointing olive oil A única maneira de produzir óleo messiânico de unção, is through the olive press. é através da prensa da azeitona. You lose your job, you lose a loved one, Yah forbid. Você perde o seu emprego, você perde um ente querido, que Yah não permita. You lose your house. Perde a tua casa. Tragedy, Yah forbid. Tragédia, que Yah não permita. Yeah, that's the olive press of life. Essa aí é a prensa da azeitona da vida. And through those things, we have no choice E através dessas coisas, nós não temos outra escolha. but to produce the only oil that he allows the olive tree to produce. A não ser produzir o único azeite o qual ele permite que a oliveira produza. We are olive branches, Nós somos ramos da oliveira. and we're expected to, because we believe on him, E é esperado de nós, pelo fato de nós crermos nele, to produce shemen zait, que nós produzamos shemen zait, which is equivalent to shemen mishichi. o qual é equivalente ou igual a shemen hamshiri. So those of you who are living in the north, the south of Brazil, Então, para vocês que estão vivendo no norte, no sul do Brasil, all over the place, todo canto. I'm going to teach, like I said, I taught you something so simple. Como eu disse, eu ensinei para vocês algo tão simples. I taught you something so simple Eu ensinei algo tão simples para vocês. that you never heard it before. Tu nunca ouviu antes. Because I know I didn't hear it, and I was in the church for 300 years. Porque eu sei que eu nunca tinha ouvido antes e eu fiquei na igreja por 300 anos. And I was shaking my booty in the Messianic dance for another 40 years. La, 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 la. That's all they do in the Messianic movement. La, 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 la. They don't learn anything. They don't understand finished word categorical doctrine. All they do, la, 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 la. And we get sucked into that, like, ooh, I want to go to that congregation because they dance. E eu fiquei sacudindo meu esqueleto no movimento messiânico por mais uma eternidade, porque tudo que eles fazem no movimento messiânico é cantar, dançar, eles não aprendem nada, eles não saem daquele tédio, eles não entendem a teologia, a doutrina da obra finalizada, categorizada, eles só ficam dançando. E isso te chama, entendeu? Isso te prende. Eu vou para aquela congregação porque eles estão dançando. See, the problem with our ministry is we don't have any dancers. O problema do nosso ministério é que a gente não tem nenhum dançarino. Now, I can get Egyptian belly dancers, but I don't think anybody would follow our ministry. Agora, eu poderia conseguir umas dançarinas do ventre egípcias, agora, eu acho que ninguém seguiria nós mais. Or Yah forbid, dancers from the Baal festival, Carni Baal. Ou se Yah não permita, dançarinos do Carnaval, festival do Carnaval. So that's más profundo. Então isso é muito profundo. If we're going to produce Shemen Zait, se nós vamos produzir o Shemen Zait, we have to stop believing in him. Nós temos que parar de crer nele. And start believing what? On him. On him. Mas nós temos que começar a crer sobre ele. Man, my brothers and my brothers. Sense. What's that? In Portuguese, this makes no sense whatsoever. On him? Because in, on, and at are the same word in Portuguese. Well, but you have to try to. What I'm doing is my best to put like over, on, over. Like we believe on him, not as a concept, but as something that is truthful. Therefore, whatever happens, he's there, and we shouldn't trip over anything. Right. That's how the best way. Right. I understand your issue. The best way to explain it is the on part is the burden. Maybe this will help you. The burden is on him. That's true faith. True faith means the burden of deliverance or the burden of proof is on him. So I don't believe in him with my brain, but I believe on him. That's a full letting go. See, try to explain it that way.
Now it makes more sense in Portuguese. Yeah, yeah. Basicamente, eu vou tentar explicar um pouquinho melhor sobre esse conceito de fé, porque nas preposições do inglês, traduzido para o português não faz sentido nenhum. Basicamente, a diferença de crer no Mashiach como movimento religioso ensine como nós temos que fazer é: o movimento religioso crê no Mashiach somente com o cérebro, tentando achar lógica por tudo. Nós cremos no Mashiach dando tudo, estando na completa dependência dele, being in complete dependence of him, estando na completa dependência dele. Não importa o que aconteça, o fardo dos nossos problemas está nele de Gólgota, desde quando ele foi sacrificado por nós. Nós não temos um conceito dele que a gente concorda, mas faz o que a gente quiser. Nós temos a completa certeza e dependência em tudo aquilo que ele fez por nós. E, portanto, não importa o que acontecer, nós estamos firmes nele porque ele carrega os nossos fardos. Is that better? Yes, sir. Now it's better for them. So neither Judah or Ephraim are Gerim. Nem Judá, nem Efraim são Gerim. This is a major error today that is found in the Messianic movement. Isso é um erro gigantesco encontrado hoje no judaísmo messiânico. They teach that when strangers or Gerim E eles ensinam que quando estranhos, estrangeiros ou Gerim, or aliens are in our midst, ou alienígenas estão no nosso meio, they remain Gerim, they remain associate members, they remain second-class citizens. eles se mantêm Gerim, eles se mantêm cidadãos de segunda classe ou somente meramente associados. Somehow non-Israelites. De alguma maneira eles não se tornam israelitas, mas se mantêm estranhos. But when we understand the richness and the fatness and the beautiful understanding of the olive tree, Mas quando nós entendemos da gordura, da beleza, dessa preciosidade da oliveira, we must reject this caste system nós precisamos rejeitar esse sistema de castas, like they have in Hinduism in India. como eles têm no hinduísmo na Índia. No, Não, we are all Israel. nós somos todos Israel. Every citizen in the body of Yahusha is an Israelite. Todo cidadão no corpo de Yahusha é um israelita. That allows the olive tree to be a place of equality. Isso permite que a oliveira de Israel seja um local de igualdade And refuge, e refúgio, and the final restoration of the tabernacle of David. e a final restauração do tabernáculo de David. It literally solves Ela literalmente resolve the who is Israel question. a pergunta de quem é Israel. Because people have been arguing and fighting, and I've taught you about that. Who is Israel? Porque as pessoas têm lutado e brigado por conta dessa mesma pergunta ao longo dos anos. E eu ensinei para vocês quem é Israel. And when you believe the olive tree are Gerim or foreigners that are the ones that are not Jewish, E quando tu crê que a oliveira se trata dos Gerim, daqueles que são alienígenas, que não são Yahudi, the restoration of the tabernacle of David remains unaccomplished. a restauração do tabernáculo de David completa permanece sem ser concluída. And it really is very sad when you think about it. E na verdade é bem triste quando você para pensar. Because the religious concept of the olive tree Porque o conceito religioso da oliveira is that there are the natural branches who are Jews, é que eles são os ramos naturais, que são os judeus, and the foreigners or the Gerim are grafted into a Jewish tree. e os estrangeiros, ou os Gerim, estão sendo enxertados numa árvore judaica. How is equality and restoration supposed to take place? Então, como que a igualdade e a restauração é suposta para acontecer? It's like if whites believe they're superior to blacks and blacks believe they're superior to whites, how can you build a foundation based on inequality and based on wrong thinking? So getting a proper understanding of that there are no Gerim, there are no aliens, there are no strangers, there are no foreigners, will finally bring the restoration of David's tabernacle that Yahusha died for. Isso é basicamente tentar achar a equalidade ou a igualdade social
se mantendo nas mesmas teorias que os negros são melhores que os brancos ou que os brancos são melhores que os negros, isso não acontece, a gente nunca vai chegar nessa igualdade porque não há igualdade nessa dissenciação, nessa divisão. Então, entender o conceito da oliveira e de que nela não existem guerim, não existem membros de segunda classe, não existem associados somente, mas que todos aqueles que estão na oliveira são da oliveira, é completamente mandatório e obrigatoriamente necessário o entendimento para que a oliveira possa ser restaurada, porque senão nós ainda continuamos criando dissociação e aqueles que pertencem à oliveira nunca chegarão na oliveira porque nós estamos jogando eles para fora. Today, the blindness in this subject Hoje em dia, a cegueira nesse mesmo assunto, is actually worse, much worse, na verdade, é muito pior than in the days of Yirmiyahu. do que nos dias de Irmiyahu. Because with the spread of the Besorah, Porque com o espalhar da Bessorá, the gospel, o evangelho, the misunderstanding of the olive tree o mal entendido da oliveira increased aumentou. as more and more people have been taught Porque enquanto cada vez mais pessoas foram ensinadas that the ones who are grafted in are Gerim, aliens, strangers, that they're not citizens, physical citizens of the Commonwealth of Israel, that number is greater, and meaning the problem is bigger now than it was in the days of Jeremiah and in the days of Zechariah. Porque quanto mais pessoas foram ensinadas que os estrangeiros ou os guerim, entre aspas, não fazem parte da oliveira, eles foram ensinados justamente por esse espalhar da Bessorá da maneira errada, baseado na cegueira que nós vimos em Zacharia. Então, algo que era um problema menor, ou pelo menos em menor escala nos tempos de Irmiyahu, se espalhou até se tornar um problema gigantesco. Tanto que até hoje nós temos no movimento judaico-messiânico teorias que dizem que existe a oliveira dos judeus e dos gentis. The problem is bigger now. O problema está maior agora. Yoshia, what did you do? I heard they were coming to get you. Yeah. Was that the police or animal control? That's the police. No one came to get you? Not yet. I came for you, all right? When nobody wanted you, I came for you. Danke. Don't ever forget that. Nobody wanted you and I took you in. I ain't. Thank you, sir. You're O senhor falou quando ninguém te I queria, want eu vim you por on você. my team. I don't care about the police. Eu não me importo com a polícia. Eu te quero no meu time. Thank you very much. I appreciate that. Obrigado. So, some people are just never going to get it. Então, algumas pessoas simplesmente nunca vão entender essa parte. And that's one of the reasons Romans 11 Isso é uma das razões pela qual em Romanos 11 and Isaiah chapter 8 e em Isaías capítulo 8 say that all Israel is blind. dizem que todo Israel está cego. We have to stop, and I said this many times. Nós temos que parar, eu disse isso muitas vezes. We tend to repeat the popular pablum. Nós temos a tendência de repetir o paláblum, ou a parábola popular, That the Jews are blind. que os judeus estão cegos. Oh, God. Let's pray for them blind Jews. Vamos orar para os judeus cegos. They don't receive Jesus. Only, they're blind. How many churches every Wednesday night pray for them blind Jews? Yeah. Porque eles não aceitam Cristo. Quantas igrejas oram toda quarta-feira à noite para os judeus cegos que eles não aceitam Jesus, etc. When the fact remains, Quando o fato persiste, the fact remains o fato persiste that the other house of Yosef que a outra casa de Yosef is just as blind. Both houses are partially blind. é tão cega quanto ambas as casas estão parcialmente cegas. Romans 11 says it. Romanos 11 diz, Isaiah chapter 8 says it. Isaías capítulo 8 nos diz também,
In John chapter 2, Em João capítulo 2, Yohanan Yochanan 2, 2, verse 19. Yohanan 2:19. You remember when Yahushua said, destroy this temple, Lembra quando Yahusha falou: destruam esse templo? and in 3 days I'll make it rise again. Em 3 dias eu vou fazer ele levantar de novo. So in that verse, he's claiming to be the temple or the tent or the sanctuary Então, nesse verso, Yahusha está clamando ser ele mesmo o templo, ou a tenda, ou o santuário, given to both houses of Israel. dado a ambas as casas de Israel. And we read about that last week in Yeshayahu chapter 8. E nós lemos isso na semana passada em Yeshayahu capítulo 8. But both houses were blind to where he got that from. Mas ambas as casas estavam Let me cegas. show you because some of you boys are very immature. I'm just some of you boys. Ooh, let me show you again so you could appreciate it. Ambas as casas estão cegas ao fato de da onde ele tirou isso. Não deixa eu mostrar para vocês, porque alguns de vocês são muito imaturos, vocês precisam ver de novo, de novo, de novo. Let's go back to Yeshayahu chapter 8. Vamos voltar para Yeshayahu, Isaías capítulo 8. Just to show you how beautifully the Brit Hadashah and the Tanakh flow together. Só para te mostrar como é que a Brit Hadashah e o Tanakh fluem perfeitamente juntos. Yoshiyahu, pardon me. This is why with all these I got Yoshiyahu, then I have Josue. He's now Yehoshua. Then I have Isaiah, which is Yoshi. I'm ready to give up Hebrew. It's like I know Hebrew, all right, and I get confused. So I may just start calling you Hey, Ray, and Jay. O Julia falou, nós temos Yeshayahu, nós temos Yoshiyahu, aí tem o Josué que faz as músicas, que é o Yahushua, aí nós temos Isaías, que é Yeshayahu. É muito Y, eu me confundo, o Julia fala. Eu sei hebraico e eu me confundo. Eu vou parar de chamar vocês com o nome hebraico. Then somebody else may say, my new name is Yahoo. Shui Yahoo E G. You ever see these guys on the internet? Like they, like they had like a private revelation of his name, and it's like 49 letters. I'm like, it's enough to make me start drinking again. Aí tem aqueles cara na internet que tem um nome em hebraico que eles tiveram a própria revelação dele e é um nome gigantesco, tem 40, 50 sílabas. Isso vai me fazer começar a beber de novo. Verse 14. Verso 14, Yeshayahu 8:14. Speaking of Moshiach, or the stone of stumbling, the scandalon. Falando do Mashiach ou da pedra de tropeço, escandalon. I love that. Everywhere in the Brit Hadashah where it talks about our Messiah being a stone of stumbling. Eu amo isso. Toda vez que a Brit Hadashah fala do nosso Messias sendo uma pedra de tropeço, the Hebrew word there, the Greek word there is scandalon. A palavra grega ali utilizada é scandalon. Where we get the English word scandal. Da onde nós tiramos a palavra em inglês scandal e a palavra em português escândalo. Which is a very alarming series of events, right? Oh my gosh, a scandal. It's very alarming. O que é, em sua definição, uma sequência de coisas muito alarmantes. The reason the Greek Brit Hadashah uses scandalon for stumbling stone is because everything about Yahusha is a scandal. His birth without a father, his rising from the dead by a spirit that's somewhere out of this world. His whole life was a scandal. Okay, he had he would be pushed off a cliff and then he would disappear. So I mean, his entire life was one big scandal. Então, a razão pela qual na Brit Hadashah grega eles usam a palavra scandalon para esse termo pedra de tropeço é porque a vida inteira de Yahusha foi um escândalo para as pessoas. Basicamente, ele nasceu sem uma mãe, de uma virgem. Ele nasceu... ele basicamente foi feita uma coisa nova na Terra. Ele voltou dos mortos, as pessoas empurravam ele num penhasco, ele voltava, os caras vinham para apedrejar ele sumia na multidão. Tudo a respeito do Mashiach era um escândalo. You also remind me that the Yahudi called him Shomer Knight, so even that was a scandal for them. There you go. Perfect example.
And when we identify with him, we could expect people to lie about us, gossip about us, slander us, be two-faced. Oh, Então, quando hi, nós Shaliach. And then as soon as they go back, I don't trust that man. I don't like his wife. I don't like his sense of humor. Hey, but então that's okay. You know why? Because I know you. I have the gift of prophetic discernment. I don't get fooled easily. I can get fooled, but not easily. I know who's então for me and who just smiles in my face. I know those. Believe me, I know them. Então, assim como o Yahusha foi um escândalo, nós também seremos um escândalo para as pessoas. Nosso estilo de vida, a maneira como nós nos comportamos, as pessoas vão mentir sobre ti, as pessoas não vão gostar do que tu fala, vão dizer, eu não gosto do Xolier, eu não gosto da esposa dele, eu não gosto do senso de humor dele. O Xolier falou, eu tenho o dom profético do discernimento, vocês não vão me enganar. Talvez alguns de vocês vão, mas a grande maioria não vai, porque eu consigo ver quem tá sorrindo na minha frente e me apunhalando pelas costas e quem realmente tá aqui comigo. So let's just do the beginning. He will be a sanctuary Então vamos só fazer o comecinho. Ele será um santuário, or tent ou uma tenda, full of the Ruach HaKadosh. cheia do Ruach HaKadosh. I'm looking at Yeshayahu 8:14. Eu tô olhando aqui em Yeshayahu 8:14. So prophetically, he's going to be the temple or the tent that we can trust in, not the ones that we build with stones. Então, profeticamente, ele seria o templo no qual nós conseguimos confiar, não aquele o qual nós construímos com pedras. Now go to Yochanan 2:19. Agora vamos para Yohanan 2:19, João 2:19. And you'll see how this makes perfect sense. E vocês vão ver como que isso faz perfeito sentido. Because this was not declared in a vacuum. Porque isso aqui não estava declarado no vácuo. Yahusha answered and said in Yochanan 2:19, Yahusha respondeu e disse em Yohanan 2:19, destroy this tent destrua essa tenda, or this sanctuary ou esse santuário, promised to both houses prometido a ambas as casas, in Isaiah 8:14. em Isaías 8:14, And in 3 cycles I will make it rise again. e em 3 ciclos eu vou fazer ele levantar novamente. There it is. Aí tá. The sanctuary where we're supposed to hide ourselves for salvation and forgiveness O santuário onde nós deveríamos nos esconder procurando salvação e perdão will be destroyed. será destruído. But after 3 cycles Mas depois de 3 ciclos, of morning, evening, night, de manhã, tarde e noite, not 3 days of light, but 3 cycles, não 3 dias só de luz, mas 3 ciclos, he raised his tent from the dead. ele levantou a sua tenda, o seu Mishkan dos mortos. So much of our Jewish brethren are blind to the fact Então muitos dos nossos irmãos judeus estão cegos para o fato, that part of the olive tree, essa parte da oliveira, that Yahuwah has a son que Yahweh tem um filho, who rose after 3 cycles. que levantou depois de 3 ciclos. The other house of Israel is equally blind, but in a different area, A outra casa de Israel é igualmente cega, mas em outra área, believing the gospel takes people to another faith. crendo que o evangelho leva as pessoas para uma outra fé. Instead of returning them to the faith once and for all times delivered to the Israelite Kiddushim. Ao invés de retornar ou trazer de volta essas pessoas para a fé que foi dada uma única vez para os israelitas Kiddushim. I want all my students to pay very careful attention. Agora eu quero que todos os meus alunos prestem muita atenção. That means you're going to have to tell your wife to stop making noise. Isso indica que vocês vão ter que falar para alguém aí parar de fazer barulho, talvez a esposa ou os filhos. Have you ever wondered why there are thousands of denominations? Vocês já se perguntaram por que existem milhares de denominações? Everyone interprets the Bible differently and everyone believes they're right. You ever wonder that? E todo mundo interpreta a Bíblia de forma diferente, e todo mundo crê que eles estão certos. Já se perguntou por que isso acontece? Let me say that again. Deixa eu dizer de novo. Has it ever bothered you why people can't agree? Você já te incomodou o fato de que as pessoas não conseguem concordar em nada? On the basics of the Emunah? Nos básicos da Emuná? And we have thousands of groups, subgroups, genres, denominations, and they're all reading the same Bible and they can't agree on what it says.
E nós temos vários grupos, várias denominações, subgrupos, subcategorias, gêneros, e eles leem a mesma Bíblia e eles não conseguem concordar em nada. Have you ever wondered? Já se perguntou por que isso acontece? If you're a believer, you probably have wondered. Se tu é um crente, tu provavelmente se perguntou. If you're a real believer, it probably bothered you. Se tu é um crente verdadeiro, talvez isso te incomodou. Because the logical question is, if there's so many interpretations of the scriptures, Porque a pergunta lógica existe que se existem tantas interpretações das escrituras, how do I know that I have the right one? como que eu sei que eu tenho a correta? First, let me answer your question. Primeiro deixa eu responder a tua pergunta. Why there are so many denominations and groups? Por que existem tantas denominações e grupos? And the answer by now should be obvious. E a resposta agora deveria ser óbvia. Because they have wrongly understood or been taught Porque eles entenderam errado ou foram ensinados errado incorrect view and understanding uma visão e o entendimento incorreto of the olive tree. da oliveira. I'm going to pause so you can think about that. E eu vou dar uma pausa aqui para vocês pensarem a respeito. Nobody ever taught them Ninguém nunca ensinou eles the correct interpretation and understanding of the olive tree. a interpretação e o entendimento correto sobre a oliveira. Who it is, who planted it, how it became corrupted, and how it could be repaired, and how it is being repaired, and who are the people for whom it is being repaired. Quem que é a oliveira, como que ela se corrompeu, quem que está reparando, qual que é o reparo e para quem ela está sendo reparada. Write it down, Escreve, because you're going to forget. que vocês vão esquecer. The reason there are thousands of different denominations A razão pela qual há diversas denominações, everyone believing something different, reading the same pages, todo mundo crendo em coisas diferentes, lendo as mesmas páginas, is because no one ever properly divided the word of truth based on the foundations of Romans chapter 11 and the olive tree, which dates back to Jeremiah 11. É porque ninguém nunca conseguiu dividir de forma tzadik a palavra de Yahweh no que diz respeito ao entendimento da oliveira de Romanos 11, que basicamente vem desde os tempos de Yirmiyahu 11. Once you understand the olive tree, Uma vez que tu entende a oliveira, and you're not blind, you're not part of the blindness regarding the olive tree, e tu não faz mais parte da cegueira com respeito à oliveira, you will finally understand why there are so many different groups. tu vai entender finalmente por que existem tantos grupos diferentes. Because when they were in diapers, nobody taught them the olive tree. Porque uma vez que eles estavam em fraldas, ninguém ensinou para eles a oliveira. They taught them about the rapture. They taught them about Christmas. They taught them about Easter. They taught them about Talmud. They taught them about the Zohar. They taught them about Kabbalah. They taught them everything and everything, but no one took them aside when they were babies seeking spiritual knowledge to explain to them the correct exegesis of the olive tree. Porque eles ensinaram para essas pessoas sobre o arrebatamento, eles ensinaram essas pessoas sobre eles ensinaram essas pessoas todos esses tipos de doutrina. I forgot the doctors, I'm sorry, sir. Eles ensinaram sobre o arrebatamento, eles ensinaram sobre outras coisas da fé que não são relevantes uma vez que você não tem o conceito principal da oliveira, mas nunca pararam para pegar essas pessoas e porem elas de lado para ensinar qual é essa oliveira, quem que ela é, o que que afeta e por que todas as doutrinas batem de volta nela. Yeah, some of the doctors, they were taught rapture, Kabbalah, Zohar, all kind of non-biblical stuff. They filled their head with that.
Eles ensinam essas pessoas a Cabala, o Zohar, o Talmud, todas essas coisas que não são bíblicas. Então eles enchem a cabeça dessas pessoas com esse tipo de coisa, mas ninguém nunca puxou essas pessoas de lado enquanto eles eram bebês na Emuná, com fraldas, que eles são até hoje, para ensinar eles sobre a Eitz Hazait, a oliveira. So Ephraim remains blind, Então Efraim permanece cego, that the Torah is their constitution. que para o fato de que a Torá é a constituição deles, That based on 1 Corinthians 10, 1 through 4, que baseado em 1 de Coríntios 10, 1 ao 4, their fathers were on Mount Sinai and went through the Red Sea when the Red Sea os, was parted. os seus antepassados estavam no Monte Sinai e eles estavam no meio do Mar Vermelho quando esse foi separado. So when you tell Ephraim that the Torah is their marriage covenant, they're like, oh no, that's for the Jews. That has nothing. So they're blind. So let's stop praying for the blind Jews and let's start praying for both houses that are blind, but in separate areas. Então, quando se mostra a Efraim que o que aconteceu no Monte Sinai foi basicamente o assinar do tratado do acordo de casamento entre Israel e Yahua, eles dizem, não, isso aí é só para os judeus, isso aí é só para eles, a gente não afeta mais a gente. Então a gente tem que parar de orar para os judeus cegos e tem que orar para os cegos de ambas as casas de Israel, porque nós estamos cegos de maneiras diferentes. Ephraim continues to believe in the lie of separate entities, the church and the Jews, and that these two will never meet, and they're two different groups with two different faiths, two different messiahs, or which is, as I said, which is commonly known as separate entity theology. That's a blindness that the 10 tribes have. Efraim, as 10 tribos, ou como nós conhecemos em sua maioria como cristãos, eles ainda creem na teologia da entidade separada, que o cristianismo e o judaísmo são entidades diferentes, os judeus e os cristãos nunca vão se encontrar, eles têm messias diferentes, eles têm fés diferentes, eles têm dogmas e doutrinas diferentes, e eles não fazem parte da mesma coisa. Isso é o que nós conhecemos como a teologia da entidade separada. By not understanding the mysteries of the olive tree, Não entendendo os mistérios da oliveira, by not understanding it, por não entender os mistérios da oliveira. Christians and Jews Cristãos e judeus will always be fighting sempre estarão brigando in a civil war numa guerra civil over the title of who is Israel, pelo título de quem é Israel, who are the real chosen people, quem é o povo verdadeiro, quem é o povo escolhido verdadeiro and who is the real Messiah. e quem que é o verdadeiro Messias. The only way for this spiritual, diametrically opposition to cease A única maneira para essa oposição vetorial cessar is for a new love to develop based on the truth of the olive tree. é que um amor novo, baseado na verdade e no entendimento verdadeiro da oliveira, And the love of the truth, e o ahavá pela emet, o amor pela verdade, based on Ephesians chapter 2, baseado em Efésios capítulo 2, that we are no longer foreigners, que nós não somos mais estrangeiros, we are no longer strangers, nós não somos mais estranhos, we are no longer aliens, nós não somos mais alienígenas, equal heirs and fellow members mas herdeiros iguais e comembros, as full citizens como cidadãos with completos, full benefits com benefícios completos, to the olive tree of Israel. à oliveira de Israel. So again, Então, novamente, if you've ever been depressed or discouraged, se tu em algum momento da tua vida ficou deprimido ou se sentiu desencorajado, desanimado, wondering why there are so many groups with so many different doctrines and they all claim to use the same book, se perguntando por que existem tantos grupos, tantas denominações diferentes usando o mesmo livro, it's not the book that's the problem. não é o livro que é o problema. It's not even their interpretation that's the problem.
Não é nem a interpretação deles que é o problema. It's the blindness, the partial blindness, É a cegueira parcial, because they're blind to the identity and the veracity and the abundance of the olive tree. pelo qual eles estão cegos da abundância, da veracidade e da importância da oliveira. And that the olive tree is New Covenant Israel. E que a oliveira é o Israel da aliança renovada. And in New Covenant Israel, both Jews and Joes are welcome. E na aliança renovada, tanto os judeus quanto os joseses são bem-vindos. The family is reunited. A família é reunificada. Not one family fighting the other family in a civil war like the Hatfields and the McCoys. Não uma família lutando contra outra família numa guerra civil como os Hatfields contra os McCoys. So the Jews are blind to King Messiah being Yahushua ben Nazaret, and Ephraim is blind to the Torah. Então os judeus estão cegos para o rei Yahushua ben Nazaret e Efraim está cego pela constituição do nosso povo, que é a Torá. And I cannot say this enough. I cannot repeat it enough. Eu não consigo repetir isso vezes o suficiente. Eu não consigo repetir isso vezes o suficiente. Some of you are going to ask me this question because you're not really paying attention. So in 2 weeks or 3 weeks, you're going to ask me the question. Então, alguns de vocês, talvez em 2 ou 3 semanas, vão fazer a mesma pergunta porque vocês não estão prestando atenção. And the truth is, E a verdade é, once you understand and are able to explain the mystery of the olive tree, uma vez que tu entende e consegue explicar os mistérios da oliveira, you will be doing things biblically. tu vai estar fazendo coisas biblicamente. And then you won't have to be disturbed over the thousands of denominations. E aí tu não vai ter que ficar se preocupando com as milhares de denominações. You will understand part of the scandalon Tu vai entender parte do escândalo. is that no one bothered to properly teach you Tu vai entender que parte desse escândalo é que ninguém se incomodou em te ensinar propriamente the mystery of the olive tree. o mistério da oliveira. Go with me, please, to Matityahu chapter 7. You should know this, but we'll go over it again. Vamos comigo para Matitiahu capítulo 7. Vocês deveriam saber isso a essas horas, mas vamos dar uma olhadinha de novo. Matitiahu 7. 7, yeah. Matityahu 7, verse 13. Mateus 7, 13. And most of you should know this, but like I said, let's go over it again. E a maioria de vocês deveria saber isso a essas horas, mas como eu disse, vamos dar uma revisada. Mateus 7, 13. Now it disappeared from my screen, so let me use a hard copy here. Deixa eu pegar o livro aqui. Hold on, don't move. I'm gonna get it for you. Pera aí, não se mexe. Eu vou pegar aqui para vocês. Matityahu 7:13. Matitiahu 7, 13. So this is not a message for some, Isso não é uma mensagem para alguns, but for the whole olive tree. mas para toda a oliveira. Enter in at the narrow gate. Entra pela porta estreita, Sha'ar Hayashar, Sha'ar Hayashar, the righteous gate. o portão tzadik. Because narrow and difficult is the way. Pois estreito e difícil é o caminho That leads to eternal Chaim. que guia para a vida eterna, para Chaim perpétua. And few there be that find it. E haverá poucos que a acharão. So that means 80-90% of your family will not find it. Então isso significa que 80, 90% da tua família não vai achar esse Now caminho. that doesn't mean you should go into a shell and not share the Besorah. Então isso não significa que tu deveria se prender numa concha e nunca compartilhar a Bessorá. What that means is you don't know who's going to accept and who's not. So it's incumbent upon you to share the good news of the Besorah. Então isso significa que tu não sabe quem vai aceitar, o que te incumbe e é requerido de ti compartilhar com o máximo de pessoas possíveis. With the stark realization Com essa realização importantíssima that very few will find what you have found.
que pouquíssimos vão achar aquilo So que tu achou. over the years, everybody writes to me, "Oh my gosh, my dad is in hell. My cousin's going to hell, and I'm the only one in my family." Okay, just listen. Either we believe in the Bible or we don't. Então, ao longo dos anos, as pessoas têm escrito para mim: ah, porque o meu pai tá no inferno, ah, porque minhas primas vão ir pro inferno, ah, porque isso, porque aquilo. Escuta, ou a gente crê nas escrituras ou não. Yahusha said, "Very few will find the way, E a Ruxa disse: pouquíssimos vão achar o caminho. and the gate is very narrow." E o portão é muito estreito. But wide is the gate Mas largo é o portão that leads to life. que Pardon me. conduz. Well, I'm sorry. Wide is the gate that leads to destruction, Largo é o portão que conduz para destruição. and most will go into that gate. E a maioria vai entrar por esse portão. Now go down to verse 16 and 17. Então agora desce pro verso 16 e 17. By their fruits Pelos seus frutos, their understanding of the olive tree. o entendimento deles sobre a oliveira. Men don't magically get grapes from thorns, or men don't magically get figs from bananas or thistles. Os homens não conseguem tirar uva dos espinhos. É impossível tu magicamente tirar banana de um abacateiro, por exemplo. So look at Matthew 7:17. Então dá uma olhadinha em Matitiahu 7, 17. A tove eight brings forth tove fruit, not blind fruit, tove fruit. Então, de uma eitz tov, ou de uma árvore tov, vai sair fruto tov, não vai sair fruto cego de uma árvore boa. That's the olive tree of Romans 11. Essa é a oliveira de Romanos 11. But a corrupt tree Mas uma árvore corrompida brings forth denominations, traz denominações, divisions, divisão, thousands of groups. milhares de grupos. The word denominations means literally little nations. A palavra denominação significa literalmente pequenas nações. Denominations, little nations. Denominações, pequenas nações. Because the fruit of religion is blind to their place and their purpose as citizens of the olive tree. Porque o fruto da religião é basicamente a sua cegueira e a sua falta de entendimento do seu lugar como fruto da oliveira. So based on verse 17, if you're ignorant about the olive tree, what's the only kind of fruit that a blind person is going to produce? Então, baseado no verso 17, se tu tá cego por fato da oliveira, que tipo de fruto tu vai produzir? Corrupt, Corrupto, false doctrines, leaven. doutrinas falsas, fermento. Now look at this. Agora dá uma olhada no seguinte. 18. 18. I can almost guarantee most of you have never seen the olive tree in these verses. Eu garanto para I vocês can que a almost grande maioria, guarantee that. eu consigo quase garantir que a maioria de vocês nunca viu a oliveira nesses versos aqui. But I think now you'll see it. Mas agora eu acho que vocês vão conseguir ver. A tove eitz Uma etz tov brings forth tove fruit. traz tov fruto. A corrupt eitz brings forth evil fruit. Uma eitz corrompida traz fruto corrompido. A tove eitz cannot bring forth evil fruit. Uma árvore tov não consegue trazer fruto ruim. So a good understanding of the olive tree cannot bring forth denominations. See? You're always learning. You don't know everything. I don't know everything. We need to gather to learn. Então isso significa que o entendimento tov da oliveira não traz denominações. Então é isso que isso significa. Viu? A gente não sabe tudo. Tu não sabe tudo, eu não sei tudo. A gente aprende se reunindo. So when I'm teaching you, I'm also learning. Então, quando eu tô te ensinando, can you just repeat the last part of the sentence, please? When I'm teaching you, I'm also learning. Quando eu tô ensinando vocês, eu também tô aprendendo. Some of my greatest times of learning is when I'm teaching. Às vezes, os momentos em que eu mais aprendo é quando eu tô ensinando. And I don't say that to act humble or to give out a veneer of false humility. I really mean that. So some of the times that I learn the most is when I'm teaching you guys.
E eu não falo isso para criar uma falsa humildade ou para dar uma vitrine de falsa humildade. Eu tô falando sério, a maioria das vezes quando eu aprendo mais é quando eu tô ensinando vocês. because I'm forced to look at the scriptures focused and sometime in a different light, but definitely focused. Because if I'm not focused, you're not going to benefit. Porque isso me faz olhar as escrituras por ângulos diferentes, com pontos de vistas diferentes, e eu preciso prestar muita atenção e focar na escritura. Porque se eu não focar, vocês não vão se beneficiar em nada. So that also benefits me Então isso também me beneficia. because I know I have 100, 150 people listening or more. So I have to focus or I sound like a fool. Porque eu sei que tem 100, 150 pessoas me ouvindo, e se eu não focar, as pessoas vão, eu vou ser tipo um tolo aqui. And that's a blessing of ministry. You know, you could be having a bad day, a cloudy day, everything's foggy, you know, and boom, when it's time to do ministry, you got it. And Yahuwah helps you, and he helps you. E essa é a beleza do ministério. Às vezes você tá num dia muito nuviado, como diz no Rio Grande do Sul, você tá num dia nublado, você não consegue ver nada, aí do nada você faz o que a te mandou fazer e tudo faz sentido de novo. So look at verse 18. Dá uma olhada no verso 18. A tove tree, olive, Uma árvore tov, uma oliveira, is going to bring forth renewed covenant to Israel. vai trazer ou vai fazer o Israel da aliança renovada. I like to call it the one Israel doctrine. Eu gosto de chamar isso da doutrina do Israel. You may be Indian, you may be Pakistani, you may be North Korean, doesn't matter. When you accept Yahushua and you keep Torah, it's one Israel. I call it the one, better than the two houses. I like the one Israel doctrine. A Tov tree that brings forth Tov spiritual fruit births the one Israel doctrine. Eu gosto de chamar a doutrina do Israel. Claro, existem as duas casas, mas essa é melhor que as duas casas, porque duas envolve divisão. Se tu for da Índia, se tu for do Paquistão, se tu for da Coreia do Norte, não importa. Uma árvore tov, uma oliveira tov, produz israelitas da oliveira tov. Não tem como tu produzir isso, outra denominação se tu vem de Israel. Então, o entendimento dessa oliveira produz o Israel, a doutrina do Israel. Não importa de onde você venha, passou por Israel, você é Israel. Não existe mais divisão. Now look at verse 19. Agora, olha o verso 19. Every tree that is not pure olive, Toda árvore que não é a oliveira pura, meaning no aliens, foreigners, we're all Israel. Every tree that teaches the other stuff, that there are foreigners, Gentiles, blah, blah, blah. isso significa todas as árvores que não ensinam a oliveira única. Isso aqui é todo as outras doutrinas que ensinam um monte de coisa, que tem um monte de grupo diferente, judeu, gentil. Is cut down, Todas essas são cortadas, is cast into the fire, jogadas no fogo, because they are not from me. porque elas não são de mim. They're man's version of the olive tree. A versão humana da oliveira. So remember what I told you. Então lembra o que eu disse para vocês. If you have always wondered why there are all these different sects and belief systems, Se tu se perguntou em algum momento da tua vida por que existem tantos sectos, tantos sistemas de credo, it's not that they're bad people. não é porque eles são pessoas ruins. It's not that they're insincere. Não é porque eles são, não é porque eles são insinceros. They don't like Zechariah, Assim como Zacarias. like most of the religious teachers and leaders today. Assim como a maioria dos professores de Bíblia ou professores religiosos hoje. Don't understand it or don't understand its significance and its proper interpretation. Eles não entendem ou não entendem a significância ou o entendimento apropriado da oliveira. Now look at verse 20. Agora olha o verso 20. This is very profound. Isso é muito profundo. By their fruits Pelos seus frutos you shall know them. tu os conhecerá. So you may not like somebody, you may not like their style, you may not like the way they, but from heaven's perspective, Então talvez você não goste de uma pessoa, talvez você não goste do estilo dessa pessoa, como ela fala, mas de acordo com a perspectiva dos céus, the fruit must be there.
Os frutos têm que estar ali. So you don't know anything about me. Então vocês não sabem nada sobre mim. Some of you don't know if I have a secret life, if I'm really gay. Some of you don't know if I'm a transvestite. You don't really know me. You just see a picture. You just see a picture on the screen. A maioria de vocês, vocês não conhecem nada sobre mim. Vocês não sabem se eu tenho uma vida secreta, vocês não sabem se eu sou gay de verdade, vocês não sabem se eu sou trans. Não tem como vocês saberem, vocês só veem a I don't imagem na know tela. you. I don't know you. I only know what you tell me about you, but I don't know you. I only know what you tell me about you. Eu não conheço vocês, eu conheço só aquelas coisas que vocês me dizem sobre vocês. So I come across a man or a ministry or a channel. Então eu encontro um homem, um ministério, um canal. And how do I know if they're sincere and authentic? E como que eu sei se eles são sinceros ou autênticos? By their fruit. Pelos seus frutos. All said the same thing. You examine a man or a woman by their fruit, not their personality, not if they're too quiet, not if they're too loud, not if they're too skinny, not if they're too fat. No, you judge a person's life based on their spiritual production. Paulo falou a mesma coisa. Você não julga um homem ou uma mulher se ele é muito quieto, se ela é muito barulhenta, se ela é muito gorda, se ele é muito magro. Você julga um homem ou uma mulher pelos seus frutos espirituais. Remember what Paul said? Lembra o que Paulo disse? Those who examine me, Aqueles que me examinam. let me tell you this. Deixa eu dizer para vocês o seguinte. Timothy is my fruit. Timóteo Titus é o meu fruto. Titus is my fruit. Tito é meu fruto. The whole Corinthian congregation is my fruit. Toda a congregação de Coríntios é The meu whole fruto. Ephesians movement, the Yahusha movement in Ephesus is my fruit. If you want to examine me, examine my fruit. Todo o movimento em Éfeso de Yahusha, eles são meus frutos. Se vocês querem me examinar, examinem os meus frutos que estão por aí. Paul said, I may not be an apostle for you, and I may no longer be your apostle, but I am an apostle of Yahuwah. Paulo disse, talvez eu não seja o teu apóstolo, talvez eu não seja mais um apóstolo para ti, mas eu me mantenho um apóstolo para Yahweh. So, you know what I tell my critics, Yoshiao? If anybody comes against me and attacks me behind my back and they're trying to bend your ear, here's what you tell them. Yosef, there would be no Yosef in Brazil without me. That's my fruit. Okay? You're my fruit. Nehemiah is my fruit. Mariamni is my fruit. Everywhere you look, I have fruit. Am I boasting? Yes, as it is written. Let him that boasts, boast in Yahuwah and what he's done through me. Because before I met him, I was a big nobody and I was a big nothing and I was a first-class loser. Aleluia. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah. O Sholem falou, se vocês encontrarem críticos da minha pessoa, aqui o que vocês têm que dizer para eles é o seguinte, o Morei Yahosef. Não existiria Morei Yahosef sem mim. O Yoshiah é meu fruto, o Nehemia é meu fruto, o Elisha é meu fruto, a Mariamni é meu fruto. Aonde quer que vocês olhem tem fruto meu. Você está se gabando? Sim, porque está escrito, aquele que se gabe, que se exalte em Yahuwah Tsevaot, e tudo que ele fez por mim. Porque antes dele, disse Sholer, eu era um ninguém, completo imbecil, tinha um monte de vícios, e agora eu sou uma pessoa completamente diferente. So let's examine that again. Vamos examinar isso aqui de novo. How can anybody? Como que alguém... I want you to focus on Matthew 7:20 Eu quero que vocês foquem no verso 20 de Mateus 7 and 19. e 19. 19 e 20. How can anybody bring forth tov fruit? Como que qualquer um pode trazer fruto tov? Or another way to say that is olives, good olives. Outra maneira de dizer isso é, como que alguém pode trazer boas azeitonas? Because only the olive tree can produce olives. Porque somente a azeitona pode, somente a oliveira pode produzir azeitona. And only olives can produce the olive oil. E somente azeitonas podem produzir o azeite de oliva. The shemen zait, O shemen zait, the shemen hameshichi. o shemen hamshiri. So he's really saying you will know if they're a wolf in sheep's clothing, or you will know
if they're real, Então, em outras palavras, Yahusha está dizendo aqui que você vai saber se alguém é um lobo vestido de cordeiro ou se eles são verdadeiros by the fruit they produce pelo fruto que eles produzem and the tree that's supposed to produce that fruit. e a árvore que supostamente produz esse fruto. Think with me. Pensa comigo. What fruit is he talking about? Que fruto que ele está falando aqui? Olives. Azeitonas. That's the only one that could produce the anointing oil for prayer, for healing, for deliverance. That all comes from the olive tree. Esse é o único. A azeitona é a única que pode produzir o óleo para oração, para cura, para unção. Só pode vir da oliveira. Religion will produce apples, vegetables, string beans, peas. They're not going to produce olive oil because nobody has taught them the proper understanding of the olive tree. So they don't see themselves as olive branches. A religião produz maçã, produz feijão de corda, produz limão, mas eles não produzem um azeite de oliva puro, porque ninguém nunca ensinou para eles que a única maneira de fazer azeite de oliva é com azeitonas da oliveira. Let's close with this. Vamos fechar com o seguinte. While we're meditating on Matthew 7. Enquanto nós estamos meditando em Matitiahu 7. Why did Yahuwah reject the zevach, the sacrifice of Cain? Por que Yahweh rejeitou o zevach, o sacrifício de Caim? Because it wasn't olives. Porque não era azeitona. And it wasn't a lamb. E não era um cordeiro. What did Cain give Yahuwah? O que Caim deu a Yahweh? All kind of veggies. Todos os tipos de vegetais. All kind of fruit. Todo tipo de fruto. Excepto, com exceção de, the lamb, do cordeiro, that Abel gave, que Abel deu, and the fruit of the olive tree, e o fruto da oliveira, that those who trust in the lamb produce. Que aqueles que confiam no cordeiro produzem. So what did Yahuwah do in regard to Cain's offering? Então o que Yahweh fez com respeito à oferta de Caim? He rejected it. Ele rejeitou essa oferta. So when Yahushua talks about by their fruits you shall know them, what does that mean? He's looking for a specific kind. He's the lamb. He doesn't expect you to produce the blood of the lamb. He produced that through his finished work. But what kind of fruit? By their fruit you shall know them. What is he looking for? He's looking for fruit produced by a proper understanding and a proper living your life style as part of the olive tree. Not looking to get rid of anybody or replace anybody else. Então, quando Yahushua está falando pelo seu fruto, tu os conhecerás, que fruto ele está falando? O que isso significa? Ele é o cordeiro, ele não está esperando o sangue do cordeiro vir de ti, porque isso vem dele. Ele está esperando por um fruto específico baseado num estilo de vida específico. Que fruto você está produzindo com a sua vida? De que árvore a que árvore você pertence? O que vai sair de ti quando você for espremido por essa prensa da oliveira, que é a prensa da vida? Esse azeite de oliva é o fruto que o Mashiach está procurando. Não só figurativamente, mas o fruto que sai do teu estilo de vida e em quem que você tem fé. Thank you all for being with us. Muito obrigado a todos por terem estado conosco. We hope to see a few of you on Wednesday night for prayer. Nós esperamos ver alguns de vocês na reunião de quarta-feira à noite para oração. Come pray with us, please. Pray for the ministry. Pray for your life. Venham orar com a gente, orem pelo ministério, orem pelas suas vidas. And we'll see you again Friday night on Zoom. E nós veremos vocês novamente na sexta-feira no Zoom. Baruch Hashem Yahuwah. Baruch Hashem Yahuwah.